ano atípico, que nem começou e nem terminou, marcado pelo empuxo de uma crise política e arruinado pelos tremores econômicos, o Parlamento brasileiro, dentro de um sistema presidencialista, não se omitiu e procurou de todos os modos dar sua contribuição para o Brasil. Não ficamos à sombra do vulcão apenas como comentaristas do caos. Votamos, propusemos agendas, abrimos mão de iniciativas em função dos resultados e encaminhamos pautas e projetos de interesse do país. Por diversos instrumentos, recuperamos prerrogativas que estavam anestesiadas. Aprovamos o orçamento impositivo e criamos um novo procedimento para examinar medidas provisórias sem a usurpação dos direitos dos senadores. MPs deixaram de ser analisadas se não chegam com, no mínimo, 7 dias do fim de sua vigência. Como consequência, devolvemos algumas medidas provisórias que chegaram fora do prazo. Também devolvemos ao Congresso Nacional a palavra final do processo legislativo ao apreciarmos periodicamente os vetos e apreciamos durante o ano todos os vetos que trancavam nossa pauta. Agora, mais recentemente, abolimos os sempre suspeitos contrabandos ou jabutis em medidas provisórias, fixando a necessidade de pertinência temática, pondo fim a um ciclo de responsabilidade e ampliação da insegurança jurídica. O Congresso foi instado por todos os segmentos a capitanear as mudanças que o país necessita. Aqui compareceram empresários, entidades patronais, magistrados, ministros, sindicatos, governadores, servidores, prefeitos e várias outras categorias para tratarem diversos temas: pacto federativo, terceirização, ajuste fiscal, reoneração, reformulação dos códigos, da reforma política, do sistema penitenciário, do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre tantos outros temas igualmente importantes que aqui foram abordados. Foram aprovadas 1.579 proposições, a maioria pelo 3º ano consecutivo, iniciativa de parlamentares. Essa que é, na prática, a grande inversão. A prática do Congresso Nacional, ao longo dos anos, todos os anos, foi de nós votarmos mais matérias originárias de outros poderes do que do Legislativo. Instalamos ainda no Senado Federal comissões para extirpar a burocracia da cultura brasileira, revisar o Código Aeronáutico e para propor, uma outra comissão, uma lei geral do desporto. Como Casa da Federação, avançamos e avançamos muito no rumo do novo Pacto Federativo. Reafirmando sua responsabilidade e recusando o papel de sabotadores da nação, como alguns poucos pretenderam, o Congresso, como um todo, independentemente de partido e de bancada, soube no momento em que foi chamado para tal, por fim, as medidas de impacto fiscal impagável e desativar as chamadas pautas-bombas. Propusemos, em 1º de maio, e isso teve uma grande repercussão nas redes sociais, o Pacto Nacional em Defesa do Emprego, que posteriormente se tornou Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal. Naquele momento, fizemos várias alertas sobre a magnitude da crise, chamando a atenção para a insuficiência do ajuste. Compelido pelo Regimento e Constituição,
Devolvi a medida provisória que aumentava impostos com a reoneração da folha, o que é proibido pela lei e tornaria 2015 ainda mais amargo do que foi. A devolução ajudou a preservar empregos em 2015, mas seus efeitos nefastos, infelizmente, serão sentidos no ano que vem. Dissipamos a eterna névoa de suspeita ao pôr fim, e essa matéria realmente dividiu, o financiamento de campanha, privado de campanha. Mudamos a regra para a fusão de partidos políticos, ampliamos a reserva de vagas para as mulheres, instituímos a federação de partidos e proibimos a coligação nas eleições proporcionais, que frauda, como todos sabem, a vontade do eleitor ao colocar na Câmara dos Deputados com 700, 500 e até 300 votos. Mais recentemente, abrimos a janela da migração partidária por tempo limitado. E a própria promulgação, ela dependerá de um acordo, esse foi o compromisso, com os líderes, para que ela possa valer por tempo determinado. Este Senado Federal, de maneira coletiva, democrática, ampla, ofereceu uma agenda que aqui mesmo neste plenário nós convencionamos chamá-la de Agenda Brasil, que era uma contribuição do Legislativo, um caminho, uma alternativa para a solução da grave crise nacional. A Agenda Brasil, ela foi elaborada conjuntamente com os senadores e cujo propósito é de melhorar, a partir de iniciativas existentes, o ambiente de negócios, conferir previsibilidade jurídica, recuperar os níveis de produtividade, a confiança dos agentes econômicos e retomar os níveis de investimentos no Brasil. A agenda foi calcada em três eixos. A melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura, primeiro eixo. Segundo eixo, o equilíbrio fiscal, senador Romero. E o terceiro eixo, a proteção social. Desde 2012, o Senado Federal já reduziu seu orçamento em nada menos, nada mais do que 1.470 bilhões de reais. Em 2013, 2014, nós começamos a fazer isso ainda quando não se falava em crise econômica, em dificuldade financeira do Estado brasileiro. Nós começamos a cortar aqui no Senado Federal os nossos custos. Em 1995, o orçamento da Câmara era igual ao orçamento do Senado. Hoje, o orçamento do Senado é quase 40% menor do que o orçamento da Câmara dos Deputados. Agora, em 2015, temos uma economia de 494 milhões, comparando-se ao que o Senado gastou em 2012. Desde a mesa eleita em 2013, política agora continuada, tornamos públicas todas as informações relativas aos gastos da Casa e instalamos o Conselho de Transparência. Contratos, licitações, remunerações, pregões, verbas parlamentares, relação de servidores, enfim, todo e qualquer gasto do Senado Federal que não esteja, evidentemente, coberto pelo sigilo. Fruto deste trabalho foi o reconhecimento por vários institutos, entre eles a Fundação Getúlio Vargas, de que o Senado Federal é a instituição mais transparente dos poderes públicos, entre 138 órgãos e entidades pesquisados. Honraria que, obviamente, nos deixa com a convicção
de estarmos no caminho certo, na linha certa. De janeiro a novembro deste ano, o novo portal da transparência registrou 1,5 milhão de acessos. Além disso, a assessoria de imprensa do Senado Federal, criada para prestar informações quase que instantâneas aos veículos de comunicação, e como todos sabem, esse é o nosso dia a dia, prestou atendimento sobre assuntos institucionais e de administração da Casa. Foram dadas mais de 500 respostas feitas por e-mail. Além de mensagens eletrônicas, são mais de 100 atendimentos telefônicos mensais, ampliando os canais de comunicação com a sociedade. O portal do Senado, outra face de nossa interação, assumiu um papel relevante com o lançamento da seção Senado Agora, de publicação de notícias em tempo real. Em 2015, houve um crescente interesse nas publicações do portal Senado Notícias, com um crescimento de 125% nas visualizações de páginas. As visualizações subiram de 548 mil visualizações em janeiro para 1,2 milhão de visualizações no final deste ano. Outra ferramenta em expansão foi a página do Senado Federal, a página institucional do Senado Federal, no Facebook, que alcançou 780 mil assinantes, agora no início de dezembro, um crescimento de 184% ao longo de 2015. Em 2015, a TV Senado, cuja grade modificou para priorizar a atividade fim da Casa, a atividade legislativa, fez o registro de 248 sessões plenárias e 923 reuniões de comissões. Totalizamos 2.825 horas de transmissão, confirmando o esforço de crescimento com relação aos anos anteriores. Houve um acréscimo de 17% nas transmissões do plenário e de 82% nas transmissões das comissões. Um avanço também foi a estreia da TV Senado no YouTube, onde agora é possível assistir ao vivo o que vai ao ar na televisão e pode ser visto também em celular e outros dispositivos móveis. O número de visualizações no canal cresceu de 1,6 milhão em 2014 para 12,5 milhões este ano. Um crescimento de 644% em relação ao mesmo período do ano passado, destes 20 anos de TV Senado, que será cada vez mais fortalecida como instrumento democrático de transparência e de controle público. A área de relações públicas realizou 95 eventos institucionais com público estimado de aproximadamente 11 mil pessoas. Entre elas, 2 importantes reuniões do Pacto Federativo que reuniu todos os governadores. Foi talvez a primeira vez na história da República que o Senado fez uma reunião com a presença de todos os governadores. E depois fizemos uma nova grande reunião com a presença de todos os prefeitos de capitais e das 3 entidades que representam os municípios. O programa Visite o Congresso atendeu até novembro 121 mil visitantes. As instituições, especialmente diante das crises, não devem ser rebaixadas aos conceitos antagônicos, governismo e oposicionismo. Devemos sempre afirmar sempre o legalismo e reagir a soluções anômalas. Depois do desastre econômico de 2015, não podemos transmitir ao mundo o pendor pela complacência jurídica
das republiquetas. Temos crise econômica, sim, como tivemos antes e como muitos outros países tiveram. Mas temos, e este plenário mais uma vez demonstrou hoje aqui, uma democracia sólida, respeitada e a mais longeva Constituição Federal.